Façamos hoje a leitura dos capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do livro de Amós, da Bíblia Sagrada. Juízo de Deus contra diversas nações. Capítulo 1, né? Palavra de Amós que estava entre os pastores de Tecoa, sobre o que viu a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto, no reinado de Uzias, rei de Judá, e no reinado de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Ele disse: o Senhor branda de Sião, e de Jerusalém faz ouvir a sua voz. As pastagens dos pastores lamentam, o topo do Carmelo seca. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Damasco, sim, e pela 4ª não retirarei o castigo, pois trilharam Gileade com trilhos de ferro. Por isso atearei fogo à casa de Hazael, e ele destruirá os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei as portas de Damasco, eliminarei o morador do vale de Avém e o que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado cativo para Cuir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Gaza, sim, e pela 4ª não retirarei o castigo, pois levaram todo o povo cativo para entregá-lo a Edom. Por isso, atearei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. Eliminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Asquelon. Voltarei minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Tiro, sim, por 4 não retirarei o castigo, pois entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso atearei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Edom, sim, e pela 4ª, não retirarei o castigo, pois perseguiu seu irmão com espada, sem nenhuma compaixão, despedaçando sem parar com sua fúria, e conservou sua indignação para sempre. Por isso, atearei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões dos amonitas, sim, e pela 4ª não retirarei o castigo, pois rasgaram o ventre das grávidas de Gileade para ampliar o seu território. Por isso atearei fogo ao muro de Rabá, e ele lhe consumirá os palácios, em meio a gritos de guerra, no dia da batalha, com vendavais no dia de tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, juntamente com seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Moabe, sim, e pela 4ª, não retirarei o castigo, pois queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cinzas. Por isso atearei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com grande tumulto, com gritos de guerra e som de trombeta. Eliminarei o juízo do seu meio, e matarei todos os seus príncipes junto com ele, diz o Senhor. Juízo sobre Judá e Israel. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Judá, sim, e pela 4ª, não retirarei o castigo, pois rejeitaram a lei do Senhor e não obedeceram aos seus estatutos, mas se deixaram enganar por suas ilusões, atrás das quais seus pais andaram. Por isso atearei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Israel, sim, e pela 4ª não retirarei o castigo, pois vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Esmagaram a cabeça dos pobres no pó da terra. Esmagam a cabeça dos pobres no pó da terra.
pervertem o caminho dos oprimidos. Um homem e seu pai deitam-se com a mesma moça, profanando assim o meu santo nome. Também se deitam sobre roupas empenhadas junto a qualquer altar e bebem o vinho exigido, como multa no templo de Deus. Mas eu destruí diante deles os amorreus, tão altos quanto os cedros, cuja força era como a dos carvalhos. Destruí seu fruto na parte de cima e suas raízes na parte de baixo. Eu mesmo vos tirei da terra do Egito e vos guiei no deserto por 40 anos, para que possuísseis a terra do amorreu. Escolhi alguns de vossos filhos para serem profetas, e alguns de vossos jovens para serem narizeus. Por isso não foi assim, israelitas, diz o Senhor. Mas destes vinham aos narizeus, e ordenastes aos profetas, não profetizeis. Agora eu vos esmagarei no vosso lugar, como se esmaga uma carroça carregada de feixes. Assim, de nada adiantará ao ágil tentar fugir, nem o forte usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não ficará em pé, nem o veloz se livrará, nem mesmo o cavaleiro. Naquele dia, o mais corajoso entre os guerreiros fugirá, nu, diz o Senhor. Façamos agora a leitura do capítulo 3 do livro de Amós, da Bíblia Sagrada. O pecado e a maldade de Israel. Ó israelitas, ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, contra toda a família que tirei da terra do Egito. De todas as famílias da terra, escolhi somente a vós. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas maldades. Por acaso andarão duas pessoas juntas, se não estiverem de acordo? O leão rugirá no bosque, sem que tenha pressa? O leão forte rugirá da toca, se não houver apanhado nada? A ave cairá numa armadilha que não tenha sido armada? A armadilha se desarma sem que tenha apanhado alguma coisa? Alguém tocará a trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Sucederá alguma desgraça à cidade sem que o Senhor a tenha enviado? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem a revelar aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Proclamai nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há ali, e quanta opressão há no seu meio. Pois os que acumulam violência e destruição nos seus palácios não sabem fazer o que é correto, diz o Senhor. Portanto, o Senhor Deus diz, o inimigo cercará a tua terra, derrubará a tua fortaleza, e teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor, assim como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, também serão livrados os israelitas, que habitam em Samaria, junto com o canto do leito e um pedaço da cama. Ouvi e protestai contra a linhagem de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Pois, no dia em que eu puni as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão. As casas de marfim se desfarão e as mansões serão destruídas, diz o Senhor. Façamos agora a leitura do capítulo 4 do livro de Amós. Israel será castigado por causa da opressão. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimes os pobres, esmagai os necessitados, e dizei aos seus senhores, trazei-nos bebidas. O Senhor Deus jurou
pela sua santidade, que virão dias em que vos levarão com ganchos e as últimas de vós com anzóis. Sairei pelas brechas, uma na frente da outra, e sereis lançadas para Harmon, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi. Vinde a Gigal e multiplicai as transgressões. Trazei os vossos sacrifícios a cada manhã e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Diz o Senhor Deus. Oferecei sacrifício de louvores do que é fermentado. Divulgai as ofertas voluntárias, anunciai-as, pois tendes prazer nisso, ó israelitas. Por isso também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e falta pão em toda parte. Vós, porém, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive a vossa chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita, e fiz com que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre outra. Choveu sobre um campo, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou. O povo de 2 ou 3 cidades vagava indo a outra cidade para beber, mas não se saciaram. Vós, porém, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Castigai as vossas muitas hortas e vinhas com pragas e ferrugem. Castiguei as vossas muitas hortas e vinhas com pragas e ferrugem. Vossas figueiras e oliveiras foram devoradas pelo gafanhoto. Vós, porém, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a praga contra vós, como fiz no Egito. Matei vossos jovens pela espada, e deixei que vossos cavalos fossem levados. Fiz com que sentisses no nariz o mau cheiro do vosso acampamento. Mas não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Destruí alguns de vós, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E ficastes como um tição tirado ao fogo, mas não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te tratarei, ó Israel. E porque assim te tratarei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e diz ao homem o seu pensamento. Ele transforma a manhã em trevas e anda sobre os lugares altos da terra. O seu nome é Senhor, o Deus dos exércitos. Façamos agora a leitura do capítulo 5 do livro de Amós, da Bíblia Sagrada. Israel é exortado a buscar o Senhor. Ouvi esta palavra que trago como lamento a respeito de vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, nunca mais se levantará. Está abandonada na sua terra, ninguém a levantará. Porque assim diz o Senhor Deus: na cidade da qual saem 1000, restarão 100. E naquela da qual saem 100, restarão 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis Betel, nem venhais a Gigal, nem passeis a Berseba, porque Gigal certamente irá para o cativeiro, e Betel será reduzida a nada. Buscai o Senhor e vivei, para que ele não destrua a linhagem de José, como fogo, e a consuma, e não haja quem o apague em Betel. Ó vós que transformais o juízo em algo amargo, e lançais por terra a justiça, aquele que fez os Pleiades e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e transforma o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o seu nome é Senhor. É Ele quem faz vir uma súbita destruição sobre a forte e a ruína cair sobre a fortaleza. E é Ele quem faz vir uma súbita destruição sobre o forte e a ruína cair sobre a fortaleza. Os israelitas odeiam o que os repreende na porta e odeiam o que fala a verdade. Portanto,
já que esmagais o pobre e exigis dele tributo de trigo, embora tenhais edificado casas de pedras lavradas, não habitareis nelas, embora tenhais plantado vinhas nobres, não bebereis do vinho. Pois sei que as vossas transgressões são muitas, e os vossos pecados são graves. Afligis o justo, aceitais suborno e negais o direito aos necessitados na porta. Portanto, naquele tempo, quem for prudente guardará silêncio, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal, amai o bem e estabelecei justiça na porta. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha piedade dos remanescentes de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor. Haverá pranto em todas as praças, e dirão em todas as ruas, chamarão o lavrador para que chore, e os que souberem prantear para que pranteiem. Em todas as linhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. O dia do Senhor. Ai de vós, que desejais o dia do Senhor. Para que quereis este dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Ou como se entrando em casa encostastes a mão na parede e fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será de trevas e não de luz. Será completa escuridão, sem nenhum resplendor. Eu detesto e desprezo as vossas festas. Não me agrado das vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais sacrifícios com vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem olharei para as ofertas pacíficas de vossos animais de engorda. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Corre, porém, a justiça como as águas, e a retidão como o ribeiro perene. Foi a mim que oferecestes sacrifícios e ofertas de libação, no deserto, por 40 anos, ó casa de Israel. Foi a mim que oferecestes sacrifícios e ofertas de libação no deserto, por 40 anos, ó casa de Israel. Levastes Sicute, vosso rei, e Quiuim, vosso Deus estrela, imagens que fizestes para vós. Por isso, eu vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. A corrupção de Israel. Façamos a leitura do capítulo 6. Ai dos que vivem sossegados em Sião, e dos que estão seguros no monte de Samaria, dos homens notáveis da principal das nações, aos quais a casa de Israel procura. Passai a Calné e vede, ide dali a grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Acaso elas são melhores que estes reinos? Os seus territórios são maiores que os vossos? Ó vós que imaginais, está longe o dia mau, mas na verdade apressam o trono da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre seus leitos, e comem os cordeiros tirados do rebanho e os bezerros do meio do curral. Que, à semelhança de Davi, improvisam cânticos ao som da lira, e inventam instrumentos musicais para si mesmos, que bebem vinho em taças e se ungem com o melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. Portanto, agora serão os primeiros a ser levados para o cativeiro, e os banquetes dos preguiçosos cessarão. Ó Senhor Deus,
O Senhor Deus jurou por si mesmo, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Detesto a arrogância de Jacó e odeio os seus palácios. Por isso, entregarei à cidade tudo o que há nela. Se restarem 10 homens numa casa, eles morrerão. Se alguém vier para tirar os corpos de seus parentes para fora da casa e queimá-los, e disser a quem estiver mais para dentro da casa: há mais alguém contigo? E este responder: ninguém. Então ele lhe dirá: cala-te, porque não devemos fazer menção no nome do Senhor. Pois o Senhor ordenou: a casa grande será despedaçada e a casa pequena reduzida a fragmentos. Por acaso correrão cavalos pelos rochedos? Poderá alguém lavrar ali com bois? Mas vós transformastes o direito em veneno e o fruto da justiça em coisa amarga. Vós que vos alegrais por Lordebar, vós que dizeis: não tomamos Carnaim por nossa própria força? Ó casa de Israel, diz o Senhor, Deus dos exércitos, levantarei contra vós uma nação, e ela vos oprimirá desde Lebo-Hamat até o ribeiro de Arabá. Façamos agora a leitura do capítulo 7 do livro de Amós, da Bíblia Sagrada. As visões de Amós. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: ele formava gafanhotos quando brotava a relva da primavera, depois da colheita do rio. Depois que eles terminaram de devorar a relva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, peço-te. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso e disse o Senhor: isso não acontecerá. E o Senhor Deus me mostrou o seguinte: viu o Senhor Deus convocando o fogo para executar a justiça. O fogo consumiu um grande abismo e queria consumir também a terra. Então eu disse: Senhor Deus, para agora, como Jacó poderá sobreviver? Ele é pequeno. O Senhor também se arrependeu disso e disse o Senhor Deus: isso não acontecerá. E ele também me mostrou o seguinte: viu o Senhor junto ao muro construído, em conformidade com o prumo, e ele segurava um prumo na mão. O Senhor me perguntou: Amós, que vês? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: vê que porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais o perdoarei. Mas os altares de Isaque serão arruinados e os santuários de Israel destruídos. Eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Amós é acusado de conspiração. Então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras. Assim diz Amós: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Depois Amazias disse a Amós: vai embora, vidente, retira-te para a terra de Judá, e ali vai ganhar a vida, e lá profetiza. De agora em diante não profetizarás mais em Betel, porque é santuário do rei, templo do rei. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta nem seguidor de profeta, mas criador de gado e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou da criação de gado. O Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Agora ouve a palavra do Senhor, tu dizes: não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas morrerão pela espada, e tua terra será lotada, e tu morrerás numa terra pagã, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Façamos agora a leitura do capítulo 8, do livro de Amós. A visão de um cesto de frutos. O Senhor Deus me mostrou um cesto de frutos do verão, e disse: Amós, que vês? Eu respondi: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegai ao fim do meu
chegou o fim do meu povo Israel. Nunca mais o perdoarei. Mas naquele dia, os cânticos do templo serão gritos de dor. Diz o Senhor Deus. Os cadáveres serão muitos, serão atirados por todos os lugares. Silêncio. Ouvi isto, vós que esmagais os necessitados e destruí os pobres da terra, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o cereal? E o sábado para expormos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, e tirando proveito com balanças adulteradas, para comprarmos os pobres por prata e os necessitados por um par de sandálias, e para vendermos o refúgio do trigo. O refúgio do trigo. O Senhor jurou pela glória de Jacó, certamente nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Não estremecerá a terra por causa disso? Não chorará todo aquele que nela habita? Certamente toda esta terra se levantará como o Nilo, será agitada e diminuirá como o Nilo do Egito. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e cobrirei a terra com trevas em pleno dia. Transformarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentos. Farei com que todos vistam panos de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como o luto por um filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Dias virão, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo pecado de Samaria, dizendo, pela vida do teu Deus, ó Dan, e pelo caminho de Berseba, cairão e não se levantarão mais. Agora façamos a leitura do último capítulo do livro de Amós, da Bíblia Sagrada. Visão da ruína do altar, a promessa de restauração. Vi o Senhor junto ao altar, e ele me disse, quebra o topo das colunas, para que os batentes estremeçam, e despedaça-os sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei pela espada até o último deles. Ninguém conseguirá fugir, nem deles escapará. Ainda que cavem até o Sheol, a minha mão os tirará dali. Ainda que subam ao céu, eu os farei descer. Ainda que se escondam no topo do Carmelo, eu os buscarei e os tirarei dali. E ainda que se escondam dos meus olhos no fundo do mar, darei ordem à serpente e ela os morderá ali. Também ainda que sejam levados para o cativeiro pelos inimigos, darei ordem à espada, e ela os matará ali. Enfim, eu me colocarei contra eles, para o mal e não para o bem. Pois o Senhor dos Exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os seus moradores planteiam, e toda ela se levanta como o Nilo, e diminui como o Nilo do Egito. É ele que edifica as suas câmaras no céu e firma a sua abóbada sobre a terra. Chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Seu nome é Senhor. Diz o Senhor, ó israelitas, não sois vós para comigo como os etíopes? Por acaso não tirei Israel da terra do Egito, e os filisteus de Caftó e os sírios de Quiuí? Os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o eliminarei da face da terra. Mas não destruirei totalmente a casa de Jacó, diz o Senhor. Pois darei ordens e sacudirei a casa de Israel em todas as nações.
assim como se sacode grão na peneira, mas nenhum só grão cairá sobre a terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão pela espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos atingirá. Naquele dia, levantarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei suas brechas. Levantarei as suas ruínas e as reedificarei, como nos dias antigos, para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Dias virão, diz o Senhor, em que o que lavra seguirá logo ao que colhe, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão vinho novo, e todas as colinas se derreterão. Também trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades, que estão em ruínas, e habitarão nelas. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Assim haverei de plantá-los na sua terra, e não serão mais arrancadores da terra que eu lhe dei, diz o Senhor teu Deus. Amém, aleluias, glórias a Deus. Encerramos assim a leitura do livro de Amós, pois lemos os capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Senhor, continuamos clamando, orando, quando possível, 6 horas da manhã, 12 horas, 18 horas, meia-noite, pelo fim desta guerra horrível entre a Ucrânia e a Rússia. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, aleluias, glórias a Deus. Pedimos também, Senhor, pela saúde das pessoas que estão enfermas, que estão doentes, muito doentes. Quando o equilíbrio do corpo, se acaba, e aí as enfermidades começam a se desenvolver no corpo, sem que o corpo consiga voltar à sua situação de equilíbrio, sua situação de vida com saúde. Todas as pessoas que estão nesse estado de desequilíbrio, meu Pai, de saúde, que nós chamamos de doença, que possam voltar para a sua posição de equilíbrio, porque naturalmente o Senhor dá naturalmente a todas as pessoas essa possibilidade de retornar à posição de equilíbrio, que é o que se chama de cura. E o Senhor Jesus, Ele cura. O Senhor Jesus cura. Senhor, muito obrigado por essa palavra de hoje que nós lemos. Recebe, Senhor, o Santo dos Santos. Em nome de Jesus. Amém, aleluias. E até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.